CCJ aprova projeto que prevê investimentos de até 2 bilhões de reais no estado. A audiência pública discute futuro da UDESC de Palmitos. Comissões debatem situação das famílias atingidas pela construção da hidrelétrica Garibaldi na Serra Catarinense. E ainda, frente parlamentar instalada na Assembleia vai articular ações na área da suinocultura. Agora no Notícias da Semana. Parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram esta semana o projeto de lei que autoriza o Executivo Estadual a realizar investimentos da ordem de até 2 bilhões de reais no estado. Os recursos fazem parte do programa Pacto por Santa Catarina. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do Executivo Estadual que autoriza o governo do estado a contratar uma operação de crédito com o Banco do Brasil no montante de até 2 bilhões de reais para atender o programa Pacto por Santa Catarina. O projeto, que já vinha tramitando na casa, teve aprovação na CCJ, mas trouxe para o debate questionamentos quanto à forma em que serão investidos os recursos. Minha dúvida e a série de considerações que fiz com algumas ressalvas, porque uma das funções dos deputados é garantir que as obras aconteçam, dos juros que vão ser pagos e quando vão acontecer essas obras. Por isso que as considerações nós fizemos na Comissão de Constituição e Justiça. Então nós temos que zelar pelo dinheiro público. Elas são necessárias, nós acreditamos que elas vão acontecer, mas nós queremos saber nos detalhes quanto que vai ser investido, quando vai ser investido e por que novamente nós temos que mudamos uma legislação que aprovamos no ano passado. Com a aprovação do projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, o governo do estado conquista uma vitória e encaminha a matéria no parlamento, o que vai possibilitar, com a aprovação do PL em plenário, que o dinheiro chegue de fato nos municípios catarinenses. Os recursos do financiamento de 2 bilhões de reais vão servir para obras de infraestrutura e para o pagamento de dívidas. Esse projeto de 2 bilhões veio exatamente para complementar o fundo de apoio aos municípios, que não existia, veio para complementar esse pagamento dessa dívida da Celesc e fora essas duas questões vai sobrar algo em torno aí de 500 a 600 milhões para projetos de infraestrutura para o estado de Santa Catarina. Então, na prática, é um ajuste daquilo que a gente aprovou até agora e, obviamente, no transcorrer desses 8 meses surgiram outros fatos de que são necessários a contratação desse financiamento exatamente para que a gente possa fazer frente aos investimentos que o governo tem iniciado por toda Santa Catarina. Nesta sessão de hoje nós conseguimos clarear todas as questões de ordem que foram levantadas, até mesmo pela proximidade do nosso líder com o governo do estado, com a Fazenda do estado de Santa Catarina, e após essa discussão toda nós conseguimos então por unanimidade a aprovação do presente projeto de lei, que deve agora tramitar nas outras comissões e acredito que com a maior brevidade possível ainda ser votado em plenário, tendo em vista a importância dos investimentos que são objetos desses financiamentos por parte do governo do estado catarinense. Outro projeto aprovado esta semana, desta vez no plenário da Assembleia, também autoriza a abertura de crédito suplementar para o estado. A matéria é de autoria do Executivo e os recursos já têm destino certo. O projeto de lei, aprovado pelos deputados, autoriza a abertura de crédito suplementar em favor de 2 fundos estaduais. Serão 44 milhões de reais para o Fundo de Desenvolvimento Social, que financia programas e ações de desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão e promoção social. Outros 30 milhões de reais serão destinados ao Fundo Penitenciário e poderão ser aplicados na reforma, ampliação e construção de estabelecimentos prisionais e na renovação e ampliação da frota de veículos, entre outros investimentos. Muitas vezes, quando na elaboração do orçamento geral do estado, a gente define um valor X. E esse valor X, em determinados momentos do ano, principalmente no segundo semestre, às vezes extrapola os custos desse valor. E aí nós somos obrigados a tirar orçamento de uma outra fonte
para suplementar aquela que está faltando. Na prática, esse projeto de lei foi exatamente isso. Tiramos aonde está sobrando dotação orçamentária e colocamos no fundo penitenciário e no fundo social. Já o projeto de lei que cria a política estadual do cooperativismo, que deveria ser analisado em plenário esta semana, acabou sendo retirado da pauta de votação. A decisão foi motivada pela tentativa de um consenso sobre a matéria que ainda divide opiniões. Nas galerias, a expectativa era de que o projeto de lei instituindo a política estadual de apoio ao cooperativismo fosse aprovado. Mas o PL, de origem governamental, que buscava estimular o cooperativismo em Santa Catarina, acabou sendo retirado de pauta. Em Santa Catarina, mais de 1.200.000 trabalhadores são cooperados. O estado conta atualmente com mais de 260 cooperativas regularmente registradas na Organização das Cooperativas do Estado, a OSESC. Por outro lado, dezenas de cooperativas, apesar de existirem oficialmente, não estão vinculadas a nenhum órgão estadual ou federal representativo do setor. E foi nesse ponto que começou o impasse. Durante a tramitação nas comissões, o projeto original acabou ganhando emendas que permitiam que cooperativas registradas apenas na Junta Comercial do Estado também pudessem usufruir dos benefícios da lei. As alterações dividiram os parlamentares da casa. Nós emendamos o projeto do governo e incluímos todas as cooperativas, principalmente as pequenas, porque não é justo que o parlamento e que o governo construam uma lei que exclua as pequenas cooperativas, né? Então o parlamento é concedente, essa é a minha ideia, incluir todas, e por isso o governo retirou o projeto na última hora. Eu sou governo, eu defendo o governo Raimundo Colombo, eu apoio o governo, mas nesse caso aqui eu me posiciono contra a retirada do projeto. Nós temos 108 cooperativas importantes em Santa Catarina, de crédito, de produção, em várias áreas, que não são filiadas à OCB, né? E outras tantas, né, imagino, são em torno de 100 cooperativas que não são filiadas a nenhuma, mas são registradas legalmente como cooperativas na junta comercial, né, e estão funcionando quanto cooperativas no Estado. Estão contribuindo com o nosso desenvolvimento. Então, por isso que o projeto original ele excluía uma boa parte de cooperativas que estão contribuindo muito com o nosso Estado e entendemos que isso não é justo. Tenho que deixar aqui claramente que nada contra essas pequenas cooperativas, mas também não custa nada para essas cooperativas se filiarem ao SESC. Não tem contribuição nenhuma para pagar, não tem custo nenhum para pagar. Então você vê que é um entendimento difícil de você compreender, uma vez que eu acredito que a cooperativa filiada ao SESC só tem benefício. Eu não vejo que ela tenha despesa com isso, que ela tenha prejuízo, a não ser ter uma estrutura ainda melhor. Vamos voltar a estudá-lo, aprimorá-lo, e, obviamente, ouvir os segmentos que não foram ouvidos naquele momento da concepção dessa lei. Então, eu entendo de que tem alguns momentos de que o próprio Executivo e nós, que fizemos parte do Legislativo, temos que retroceder 1 ou 2 passos para poder ter uma construção de uma lei que atenda a todos de uma forma igualitária. Ainda em plenário, parlamentares repercutiram a sanção da lei dos royalties do pré-sal pela presidente Dilma Rousseff. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. Deputados de 2 comissões da Casa debateram esta semana a situação das famílias atingidas pela construção da usina hidrelétrica Garibaldi, localizada na Serra Catarinense. Um erro de cálculo fez com que várias famílias tivessem as casas invadidas pelo lago projetado para abastecer a usina. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, em conjunto com a Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia. Representantes de entidades e da comunidade participaram do encontro. A usina hidrelétrica Garibaldi, construída pela empresa Triunfo, está instalada no Rio Canoas, entre os municípios de Abdon Batista e Cerro Negro. Com investimentos de R$ 1,2 bilhão,
A usina possui um lago de 26 quilômetros quadrados e deve estar em pleno funcionamento até o ano que vem. As famílias atingidas pela barragem da usina reclamam dos critérios das desapropriações das áreas invadidas pelas águas, que afetaram centenas de famílias que tiveram que ser removidas de suas propriedades e que não foram devidamente indenizadas. A luta é para que essas 200 e poucas famílias sejam contempladas. É um direito deles. Tem famílias que estão lá há 60 anos, né? Hoje tem gente depressiva. É gente que vai para casa de filhos, lá tem famílias que foi feito casa que não tem água, não tem luz, não tem lugar para entrar, para sair, à noite precisa ir dormir com os filhos na casa dos pais. É uma situação que eu acredito fruto de um impacto social antes de iniciar a usina. Com capacidade de 175 megawatts, a usina hidrelétrica Garibaldi produzirá energia para abastecer uma cidade de até 300 mil habitantes. Apesar da necessidade de produção desta energia, estudos de impacto ambiental apontam que 5 municípios da Serra foram atingidos pela construção deste empreendimento, que trouxe vários problemas para a população da região. Nós estamos verificando que há alguns problemas pontuais, tópicos, isolados, que são comuns à envergadura e grandiosidade de um empreendimento como esse, onde a empresa investiu na geração de energia elétrica, na construção dessa hidrelétrica, e estamos desde o início em que a empresa se estabeleceu, buscando sempre solucionar todos esses problemas que são encontrados, né? Alguns acabam ficando e esses que ficam, quando encontrados e verificados, são prontamente solucionados, né? Os deputados ouviram as reivindicações dos representantes dos municípios da região e estão se mobilizando para tentar minimizar o drama vivido pelas famílias atingidas pela construção da usina. Nós aqui devemos discutir e buscar encaminhamentos, mas é uma coisa, sem dúvida nenhuma, de estar na mão da justiça. Porque o que foi feito com esses lindeiros, as margens do lago, é uma coisa que é inacreditável, é impossível de imaginar que uma empresa não tenha tido esse cuidado, né, de ter respeitado aquilo que pelo menos o projeto dizia que ia acontecer. Entendemos lá que muitas questões não foram respondidas, ambientais, econômicas, na indenização. O lago, pelas informações que nós buscamos lá, inclusive visitamos a área, foi muito além da expectativa que se tinha, né, do projeto. E isso precisa ser discutido e precisa ser dado os encaminhamentos. Então, a Assembleia Legislativa se colocar à disposição as duas comissões, na Agricultura e Economia, para a gente poder resolver essas questões. Outro assunto que mobilizou as comissões da Assembleia foi a expansão e consolidação do campus da UDESC em Palmitos, no oeste do estado. O impasse está na falta de recursos. A audiência pública proposta pela Comissão de Trabalho contou com a participação expressiva de parlamentares, vereadores, prefeitos e lideranças de Palmitos e região. No encontro, as autoridades discutiram juntamente com o reitor da UDESC as propostas para a ampliação da universidade no município. Esta bandeira vem sendo defendida pela Assembleia Legislativa, já que permite a interiorização do desenvolvimento no estado. Eu me lembro quando foi comemorada a conquista da decisão da interiorização da UDESC na época. Me lembro que, inclusive, nós alteramos o 10º da Universidade Estadual de Santa Catarina exatamente para cumprir com aquele objetivo, né, de fortalecer as unidades de Chapecó, de Pinhalzinho e de Palmitos. O momento é esse, porque a proposta orçamentária está chegando aqui na casa e estamos na expectativa de que a UDESC assuma efetivamente os objetivos iniciais da criação da unidade de Palmitos e que possa ofertar para aquela unidade, para aquela região, cursos que lhe propiciem
uma aceleração no crescimento de toda aquela região do oeste e do extremo oeste catarinense. O reitor da UDESC apresentou resultados de pesquisas de opinião realizadas com estudantes de Palmitos sobre os cursos considerados prioritários. Engenharia civil, agronomia e odontologia foram os mais cogitados. No entanto, segundo o reitor, o custo elevado para a implantação e as dificuldades orçamentárias da universidade inviabilizam a ampliação da UDESC no município. Atualmente, a unidade de Palmitos oferece os cursos de graduação presencial em tecnologia em produção moveleira e semipresencial em pedagogia, além de manter projetos de extensão. É claro que a universidade ela continuamente vai se expandindo, vai se ampliando, mas obviamente a gente precisa para isso a garantia de recursos para que se torne sustentável esse crescimento. Então a UDESC vai crescer sim em Palmitos dentro do seu fôlego orçamentário. Como a instalação de um novo curso é defendida pela população e pelas autoridades de Palmitos e dos 17 municípios vizinhos, ao final da audiência foi estabelecido o prazo de uma semana para que a instituição apresente uma nova proposta de ampliação da universidade. Eu acho que o caminho qual é agora? É de fato a instituição, a UDESC, a reitoria, olhar para os seus números, para o seu orçamento e viabilizar melhores condições para a implantação de um novo curso em Palmitos e, paralelo a isso, o debate que nós teremos que fazer com o governador no sentido de sensibilizá-lo para discutir a possibilidade de um incremento maior a essa instituição. Falando em educação, o setor será um dos beneficiados pelos royalties do pré-sal. A sanção da lei que garante o repasse pela presidente Dilma Rousseff foi tema de manifestações em plenário. O deputado Neodi Sareta ocupou a tribuna para falar da importância da sanção sem vetos da Lei dos Royalties do Petróleo pela presidente Dilma Rousseff. A lei prevê a destinação de 75% dos recursos dos royalties e 50% do Fundo Social do pré-sal para a educação. Outros 25% dos royalties do petróleo vão para a saúde. Representa um ganho extraordinário, porque a aplicação dos recursos do royalties do petróleo para essas duas áreas fundamentais, que é a educação e da saúde, vai trazer melhorias para essas áreas e vai trazer mais recursos para que essas melhorias aconteçam. O projeto foi aprovado na Câmara Federal no dia 14 de agosto, depois de ter sido votado no Senado. De acordo com o governo federal, o primeiro repasse para as duas áreas será de 770 milhões de reais e deverá ser feito ainda neste ano. Em 2022, os recursos deverão alcançar 19 bilhões de reais e totalizar 112 bilhões em 10 anos. Os royalties destinados à educação e saúde se referem apenas aos novos contratos da União, com comercialização autorizada a partir de 3 de dezembro de 2012. O deputado falou também dos reflexos da sanção da lei para Santa Catarina e da proposta de emenda constitucional de autoria dele, que tramita na Assembleia Legislativa para aumentar os recursos estaduais para a educação. Essa PEC encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça, já temos falado, inclusive, que seria o momento ideal de trazer a plenário, acredito que está bem amadurecido já. Em termos dos municípios, praticamente não há nenhum município hoje que aplica apenas 25% dos seus recursos para a educação, e o Estado também faria um gesto muito importante aprovando esta emenda constitucional, elevando para 30%. Com isso, poderia garantir realmente uma melhor estrutura para a educação catarinense. A semana que passou também marcou a instalação